desde apagar todo o seu jogo até te forçar a jogar de cuecas. Aqui vão 15 jogos que te humilham por trapacear. Quando você está jogando qualquer jogo e encontra um jeito de trapacear, é muito provável que vai tentar. Mas nesse jogo de South Park, os desenvolvedores estavam totalmente preparados para isso. Em uma parte específica do jogo, você tem que encontrar uma senha para entrar no porão secreto do Cartman. Mas se você procurar a resposta no Google para trapacear e conseguir entrar, o jogo vai te humilhar e começar a te ridicularizar por trapacear. Ok, então eu acho que você só queria usar cheats para terminar o jogo inteiro, né? Faça você mesmo, diz o jogo. Mas essa não foi a única vez em que inserir um código simples mudou o jogo. Em Banjo-Kazooie, eles levaram a punição de trapaceiros para um novo nível. No jogo você pode usar vários códigos para aumentar itens ou abrir áreas inteiras antecipadamente. Talvez você queira usar esses cheats se estiver preso em uma fase. No entanto, Gruntilda só tolera até certo ponto. Fazer isso uma ou duas vezes, tudo bem. Mas se você ousar uma terceira vez, Bottles vai aparecer com uma advertência sobre essa trapaça. Se você ignorar a mensagem, Gruntilda vai aparecer e apagar todo o seu progresso salvo. Parece uma brincadeira, mas da próxima vez que você tentar salvar o jogo, você irá assistir a sua partida desaparecendo com a risada maligna da bruxa. E como se isso não fosse o bastante, você ainda vai ver a cena de Game Over com Gruntilda celebrando seu progresso deletado. Quando você voltar ao menu, vai encontrar todo o seu progresso apagado, tendo que começar tudo de novo. Mas e se não deixassem você jogar o jogo de jeito nenhum? Se você tentar trapacear os desenvolvedores pirateando o jogo Mirror's Edge, vai ter uma surpresinha te esperando. O jogo carrega perfeitamente, e parece normal, até você perceber que está se movendo muito devagar, tornando impossível completar até o primeiro pulo. Eu tenho que admitir, esse é um jeito genial de lidar com os trapaceiros. E os criadores do RuneScape também não ficam para trás. O RuneScape levou as brincadeiras com trapaceiros ainda mais longe, porque se alguém no jogo trapacear, em vez de banir a pessoa na hora, os desenvolvedores decidiram transformar isso num evento completo. Caso o anti-cheater detecte um jogador usando o hack 3 vezes, a pessoa será condenada a uma ilha chamada Botany Bay, com uma multidão de outros jogadores alertados, podendo até participar de um julgamento para punir o trapaceiro, com o general Botfinder fazendo um discurso hilário. They strike me as exactly the kind of person who would use a bot to get what they want. Assim que ele termina, todos os jogadores assistindo podem então votar na forma como o hacker vai ser punido. Eles dão 3 opções, que vão desde ser esmagado, devorado e até mesmo desintegrado pelos deuses. Tudo isso na frente de um servidor inteiro, humilhando você por trapacear antes de ser permanentemente banido para sempre. Ah, você vai adorar ver isso. Enquanto hackear no RuneScape afeta outros jogadores, alguns jogos como The Legend of Zelda Link's Awakening têm sua própria maneira especial de lidar com trapaceiros. Em The Legend of Zelda Link's Awakening, você pode comprar itens em lojas específicas, mas também é possível roubá-las em vez disso. Uma vez que você pega um item, se você se dirigir à porta, você recebe um aviso contra sair sem pagar. Mas se decidir sair roubando o item, o jogo na hora vai te envergonhar por isso. E não é só isso. A partir desse momento, seu personagem é simplesmente renomeado para ladrão, e cada interação durante o resto do jogo fará você se sentir mais e mais culpado. E não para por aí. Depois de ignorar o primeiro aviso, você não recebe uma segunda chance. Se você voltar à loja para comprar alguma coisa, o dono vai invocar algum tipo de raio e te matar na hora. Essa mesma punição também acontecia no jogo original, e eu fico muito feliz que os desenvolvedores mantiveram isso no remaster. E você não pode trapacear em Guild of Wars também. Guild of Wars é um MMORPG que pune publicamente os hackers e faz um mini evento disso. Se um jogador for pego trapaceando ou quebrando as regras de qualquer jeito, a ceifadora sinistra vai aparecer sutilmente e executá-lo na hora. Os jogadores aleatoriamente veem esse evento único acontecer bem na frente deles, causando muita empolgação no chat sempre que um hacker recebe o banimento que merece. Mas a zoeira contra os trapaceiros não termina por aqui. Às vezes, até os personagens do jogo fazem isso. Em Metal Gear Solid, há uma cena em que Ocelot te mantém como refém, amarrado em uma máquina elétrica. Nesse momento, você tem que salvar o Snake apertando um botão o mais rápido que puder para sobreviver. No entanto, alguns jogadores podem tentar trapacear usando um controle modificado, onde você pode configurar o botão para apertar automaticamente por você. Mas os desenvolvedores já estavam um passo à frente, porque Ocelot diz isso. Don't even think about using autofire, or I'll know. E se você não der ouvidos, vai acabar descobrindo que não era mentira. O jogo realmente vai ignorar todas as entradas do controle modificado, permitindo que a máquina simplesmente te mate na hora. Agora, esse autofire pode parecer uma trapaça simples, mas isso não é nada se comparado a um Game Shark.
Em jogos antigos, um Game Shark era usado para adicionar códigos de trapaça a praticamente qualquer jogo. Mas os desenvolvedores do Donkey Kong 64 fizeram o seguinte: se você tentasse usar um Game Shark enquanto jogava, o jogo simplesmente ficava cheio de bugs incontroláveis, desde não ser capaz de coletar nenhum item até morrer instantaneamente. E nada era pior do que o Donkey Kong batendo os tambores bongô sem parar a cada segundo. Para piorar as coisas, se em algum ponto você salvasse o jogo e tivesse o Game Shark carregado, os bugs forçados seriam salvos junto com ele, literalmente arruinando o jogo para sempre. Em The Witcher 3, os jogadores estavam aproveitando um campo onde vacas constantemente reapareciam para vender a sua pele e ganhar dinheiro com isso. Isso basicamente criou um glitch de dinheiro infinito. A CD Projekt Red descobriu o glitch e lançou uma atualização chamada Iniciativa Força de Defesa Bovina, fazendo com que um inimigo quase invencível aparecesse sempre que você matasse muitas vacas. De repente, um demônio aparecia correndo na sua direção do nada, e você seria forçado a sair ou lutar contra esse monstro muito poderoso. E mais tarde no jogo, você até pode encontrar um cobrador de impostos que vai perguntar se você estava criando gado, como referência a esse glitch. Have you at any time engaged in the wholesale trade of rawhide in the White Orchard area? Falando em trapaças que todo mundo conhece, temos que falar sobre o código Konami. A empresa de jogos adicionou isso em muitos de seus jogos ao longo dos anos, deixando os jogadores tentarem toda vez que um novo jogo é lançado. Então, quando Silent Hill 3 foi lançado, os jogadores tentaram usar um código de trapaça e foram surpreendidos com um resultado muito diferente. Depois dos comandos cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA, um dos principais personagens, o detetive Douglas, de repente vai estar usando cuecas pelo resto do jogo. Em vez de te humilhar por trapacear, o jogo cria essa cena embaraçosa toda vez que você o encontra, e isso muda completamente o contexto de todas as interações. Heractic é um jogo de tiro em primeira pessoa, baseada na mesma engine de Doom. Mas isso também significa que ele herdou alguns dos códigos de trapaça mais famosos. Um dos mais populares era IDKFA, que dava instantaneamente ao jogador todas as chaves, armaduras, itens e muito mais. Mas os desenvolvedores da Raven já tinham previsto isso. Quando você tenta usar esses mesmos códigos de trapaça em Heractic, todas as suas armas e munições são apagadas e substituídas por um único bastão. E fica ainda pior, porque o jogo diz diretamente pra você que você não merece mais armas. Agora, de ser repreendido por usar trapaças a um personagem dedicado só pra gritar com você nunca iria imaginar que Animal Crossing teria um NPC só esperando pra te humilhar por trapacear. Às vezes, os jogadores saem do jogo sem salvar, para voltar a um save anterior e desfazer quaisquer erros que cometeram. Pra evitar isso, a Nintendo criou o personagem Reset, só pra ficar te dando sermões sobre voltar o save. Cada vez que você faz isso, ele fica mais e mais irritado, e seus discursos ficam ainda mais longos. Trapacear em um jogo chamado Prey, durante as missões secundárias de caça ao tesouro, resulta em um castigo pior. Existe um código que você precisa resolver para desbloquear um kit de ferramentas de aventura especial. No entanto, se você for preguiçoso e decidir trapacear pesquisando como resolver, vai receber uma recompensa muito pior. A Arcane fez com que, se você pular o puzzle, vai receber o Game Master's Ire, que deixa todos os seus itens super fracos, arruinando todo o resto da sua gameplay. E é ainda mais humilhante quando você é exposto por trapacear no seu perfil público. No jogo Superman Returns, se você decidir usar cheat em algum ponto do jogo, vai ser presenteado com uma conquista no Xbox. No começo não parece ser tão ruim, até você perceber que isso te dá uma pontuação de 0 e uma descrição que diz: você precisava implorar desesperadamente por ajuda? A pior parte é que a mensagem fica lá para todos os seus amigos verem. Max Payne 3 também decidiu punir os cheaters de servidores públicos, colocando eles em uma sala cheia de apenas outros hackers. Em vez de usar trapaças para ter uma vantagem fácil, você apenas fica com outros hackers, trollando completamente todo mundo na sala. Isso é realmente uma jogada genial dos desenvolvedores. Até mesmo jogos como Fall Guys se inspiraram nisso e fizeram sua Ilha dos Trapaceiros. Em Stanley Parable tem algo semelhante. Se você tentar usar trapaças no console de comando, vai acabar preso em uma sala séria e receber uma palestra completa sobre trapaças. E se você pensa que pode trapacear para sair de lá, você vai se encontrar em uma sala ainda mais séria. E até mesmo o GTA tem a sua própria sala séria. Se você for pego trapaceando ou sendo um mau jogador, vai ser enviado para um lobby dos burros, onde irá encontrar outros que fizeram o mesmo e ser humilhado com um chapéu de burro colado permanentemente na sua cabeça até recuperar a sua liberdade. Jogos como Undertale também têm o seu próprio final especial para cheaters. Se você decidir usar hacks para pular direto para os créditos finais, vai ser recebido por Sans, que fica confuso sobre como você conseguiu chegar ali, e diz que deve ter sido um erro. Ele até mesmo diz que os desenvolvedores podem ter adicionado um final único apenas para essa situação, e em seguida te chama de hacker sujo e manda você embora. Esse sim é um jeito diferente de lidar com os cheaters.
Bom, acho que é isso por hoje. Obrigado por acompanhar o canal. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Até o próximo vídeo. E um salve para Pedro Otávio Paiva Rezende.